E agora a gente vai conversar sobre as doenças do fígado. Cirrose, hepatite, são vários os tipos, é importante que você conheça, saiba todas elas, como se prevenir, como evitar, né? Aliás, você pode mandar o seu e-mail pra gente, a sua pergunta, a sua dúvida. Quem tá com a gente hoje aqui no estúdio é o Dr. Carlos Bahia, ele é hepatologista e vai esclarecer as suas dúvidas. Mas antes, eu quero que você acompanhe um VT que mostra que pessoas... famosos que já tiveram problemas aí referentes também ao fígado, né? Pessoas famosas, conhecidas da mídia, que abusaram do álcool muitas vezes e acabaram adoecendo. A gente vai acompanhar agora. O ex-jogador Sócrates, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, ídolo do Corinthians e uma das estrelas da badalada seleção brasileira da Copa do Mundo de 1982, precisou ser internado várias vezes. Uma delas devido a uma crise de cirrose hepática, que incluiu um sangramento no esôfago. O consumo prolongado de álcool fez o craque nos deixar em dezembro do ano passado, aos 57 anos. Outro astro do futebol vítima de cirrose foi Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha. Conhecido também como Anjo de Pernas Tortas, o jogador enfrentava problemas decorrentes do alcoolismo e acabou morrendo em 1983. Na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. AGP, nome artístico de Antônio Gilson Porfírio, ficou famoso com sucessos como Deixa Eu Te Amar, Me Leva, entre outras canções. A carreira do cantor teve início em 1975, quando lançou o compacto com a música Moro Onde Não Mora Ninguém, primeiro sucesso dele, que seria regravada mais tarde por Vando. AGP morreu aos 53 anos de cirrose em agosto de 1995. É realmente um assunto que deve ser levado muito a sério quando a gente fala da nossa saúde, principalmente, e de doenças que são consideradas ao mesmo tempo graves e silenciosas, né? Quando apresentam sintomas já estão aí no estágio mais avançado, tá? Então mande a sua dúvida pra gente a respeito de doenças do fígado, principalmente hepatite e cirrose, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Quem vai responder as suas perguntas é o Dr. Carlos Bahia, hepatologista e coordenador médico da equipe de transplantes hepáticos e hepatologia do Hospital Estadual de Transplantes, Euriclides Jesus Zerbini. Tudo bem? Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa, à nossa revista. Prazer estar aqui com você. Isso que eu falei procede, as doenças do fígado Sim. são consideradas silenciosas. Sim, e esse é um dos principais problemas em relação ao diagnóstico dessas doenças. Elas demoram muito tempo para se manifestar e às vezes a primeira manifestação já é um quadro grave, tipo uma hemorragia, um vômito de sangue, uma coisa assim, como primeira manifestação. Então a pessoa fica com essa doença anos, às vezes mais de 10, 20 anos e sem saber que tem. Agora, para detectar essas doenças precocemente, quais seriam as melhores formas? Quando a pessoa já está acostumada a fazer um check-up anual, por exemplo, sei lá, a partir dos 30, 40 anos, o fígado também é avaliado? Normalmente entra no nos contexto? programas de check-up faz parte a coleta dos exames para ver se o fígado está com alguma inflamação. Então isso, para quem faz check-up habitualmente, que é uma parcela muito pequena da população, É verdade. acaba detectando. E como as doenças do fígado elas não se manifestam, às vezes a pessoa acha que tem uma digestão difícil, acha que tem algum problema no fígado, mas na verdade não é um sintoma normalmente do fígado. Normalmente a má digestão ou aquilo que a pessoa sente, tem mau hálito, tem alguma coisa assim, é problema do esôfago, do estômago, são outras doenças. Tá. O principal para o fígado é fazer uma busca ativa para saber se tem alguma doença, especialmente nas pessoas que têm algum risco. Agora, existem pessoas, claro que as hepatites, por serem virais, né, por serem transmitidas através de vírus, podem atingir qualquer pessoa, inclusive crianças, né? Mas existem pessoas que fazem parte de um grupo de risco e que têm aí um comportamento que podem ajudar a doença a se instalar com mais facilidade, né? Quem são essas pessoas? Bom, especialmente para a hepatite B e C, que são as hepatites que são transmitidas através de sangue e secreções. Então, quais são as pessoas que precisam buscar para saber se tem esses problemas, essas doenças? São as pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1994. Na fase 94, 95, porque naquela época não existia o exame para
pesquisa. Não se fazia o teste não se fazia de hepatite o teste de nesse hepatite. Então, a transfusão era feita sem o teste porque o teste não existia. Então, eu imagino que a contaminação devia ser muito comum. Naquela época, sim. Então, essas pessoas que foram submetidas à cirurgia cirurgias com transfusão antes dessa fase, devem fazer a pesquisa ativa da hepatite, especialmente hepatite C. Tá. Outras pessoas são pessoas que colocaram piercings, fizeram tatuagens, especialmente quem fez em lugares duvidosos. Tá. Sabe que tem lugar que faz piercing e tatuagem até no ponto de ônibus, né? É verdade. Então, tem lugares que parecem verdadeiras clínicas, muito bem, tudo muito tudo limpinho. esterilizado, limpinho, descartável, parece muito bom, mas tem de todo tipo. É verdade. Então, para quem colocou piercing, fez tatuagem em lugares que eventualmente podem não ser tão bons, então seria interessante saber também. Transmissão sexual é importante, especialmente na hepatite B. A hepatite B ela é considerada uma das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a transmissão da hepatite B por via sexual, ela é importante. Da hepatite C, ela existe, mas não é tão importante. Para você ter uma ideia, um estudo feito, tem estudos internacionais e estudos feitos no Hospital das Clínicas que mostram que entre casais onde uma das pessoas do casal tem hepatite C, somente em 5% a outra também tem. Então, considerando a via sexual como via de transmissão. Isso não vale, por exemplo, para o casal que compartilha seringa para usar droga ou coisa assim, porque a via seria outra. Mas considerando que, tirando os outros fatores, sobrando só a via sexual, 5% é que tem uma contaminação possível conjunta. Então, a via sexual de transmissão para hepatite C não é a mais importante. Para B é bem importante. Agora, existem alguns tipos de hepatite que existem vacinas hoje e as pessoas devem sim se proteger, né? Isso. Então, isso tem duas coisas importantes, a via de transmissão e a possibilidade de se vacinar. Em relação à via de transmissão, a hepatite B e C, por ser transmissão por sangue ou secreções, então precisa tomar os cuidados. Assim, em grosso modo, seria o mesmo cuidado que teria que se tomar para evitar adquirir o vírus da AIDS, o HIV. Então, usar preservativo, exigir que o material seja esterilizado. Uma das vias de transmissão que foi divulgada faz alguns anos é a de manicures. Eu ia perguntar isso justamente agora. Existe realmente esse risco da gente contrair hepatite num salão de manicure? Exatamente, existe. E na época foi até instituída uma lei para que barbeiros e manicures esterilizassem o seu material. Então isso é aquela história da lei que pega e lei que não pega. Então ao longo do tempo... Eu odeio essa história de lei que pega e lei que não pega, porque lei deveria pegar e todas, na verdade, né? Mas enfim, eu acho que nesse caso, então, a melhor forma da pessoa ter certeza, né, de não ficar contando se a lei pegou ou não, é ter o seu próprio material e levar o material pessoal mesmo até a manicure para que aquele seja utilizado, né? Isso é que é o mais recomendado. Isso tudo lixa, tudo, né? Isso aqui é o mais recomendado mesmo, aqueles palitinhos para cutícula, essas coisas. Então, porque ainda mais o palito, né, ele é poroso. Então, na pontinha dele é fácil guardar uma porçãozinha de sangue que vai indo de pessoa em pessoa. Quando o palito é de madeira, né? Então, esses cuidados são importantes. Agora, é difícil a gente falar de doenças hepáticas sem associar ao consumo excessivo de álcool, né? Algumas pessoas acabam adoecendo justamente por isso. O álcool abre uma porta para uma inflamação maior ainda no fígado, né? Então, o álcool ele potencializa as agressões que possam já estar acontecendo no fígado. Então, por exemplo, pessoas que bebem e que adquirem a hepatite B ou C podem ter um acréscimo na sua doença, na velocidade de progressão da doença do fígado muito grande. Então, aumenta muito a velocidade da fibrose, que é a cicatrização, as pequenas cicatrizes que se formam dentro do fígado, aumenta a fibrose, aumenta o grau de inflamação, tudo isso agravando a doença, uma agrava a outra. Tá certo. Olha, eu quero lembrar você que você pode participar, sim, dessa entrevista. Se você tiver alguma dúvida sobre doenças do fígado, doenças hepáticas, é só você mandar pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br. Eu vou colocar aqui a pergunta da Selma antes, na volta você responde, pode ser? Ela pergunta o seguinte: bom dia, gostaria de esclarecer uma dúvida em relação a doenças hepáticas. Minha mãe faleceu vítima de falência hepática fulminante, sem nunca ter ingerido bebidas alcoólicas. E não tinha hepatite, também não tinha hepatite. Quais são as causas possíveis, né, para ter ocorrido essa falência do órgão? Obrigada, beijo a todos, Selma. A insuficiência hepática fulminante ou hepatite fulminante é uma forma de apresentação muito grave e muito
muito rápida de uma doença do fígado. Normalmente é uma doença, na maioria das vezes, ligada a alguma medicação ou agente tóxico. Tá. Então, às vezes as pessoas têm uma sensibilidade que não conhecem, mas que tomam, por exemplo, algum tipo de anti-inflamatório ou alguns outros remédios, mesmo remédios comuns, e podem desenvolver muito rapidamente essa doença do fígado. Para ter uma ideia, dessas pessoas que têm a insuficiência hepática aguda grave ou hepatite fulminante, ela tem uma mortalidade muito alta, ao redor de 80%. Existem critérios para que essas pessoas que têm esse tipo de apresentação de doença passem na frente, vamos dizer assim, ou tenham uma prioridade na hora da realização de um transplante de fígado. Tá. Então, essas pessoas, se não fazem um transplante de fígado num prazo de, vamos dizer, uma semana, elas têm uma chance muito grande de morrer desta hepatite fulminante. E a gente tem como saber se o fígado é mais frágil ou mais suscetível a esse tipo de doença? Não tem como saber. Isso a gente só vai descobrir quando acontece o problema ou no momento em que você toma um medicamento dessa forma como você comentou. Exatamente. Aí precisa ter um diagnóstico precoce e um encaminhamento para um centro de transplante com a maior urgência possível. Certo. Vamos responder então a pergunta do Newton. Parabenizo a qualidade do programa. Muito obrigada, Newton, pela audiência e pelo carinho. Estou assistindo a entrevista com o médico hepato e gostaria de saber o seguinte. Tenho 47 anos e recentemente descobri que tenho gordura no fígado grau 1 e tomo 1 litro de chá de sucupira por dia para o tratamento de artrose. Ele quer saber se existe algum risco, alguma relação aí desse tratamento que ele está fazendo. Então aí tem 2 pontos interessantes para a gente comentar. Um é a questão da esteatose e o outro é a questão de chás e outras substâncias naturais assim para tentar melhorar ou resolver esse problema ou algum outro. Tá. Em relação à esteatose ou gordura no fígado, isso é uma apresentação de uma doença que pode ser sistêmica. Na verdade, as pessoas que têm o acúmulo de gordura no fígado normalmente têm diabetes, obesidade, aquela coisa que está se comentando muito hoje em dia da síndrome metabólica e de doenças que afetam grande parte das pessoas. Especialmente estudadas nos Estados Unidos e Europa, essas doenças ou essas alterações do fígado, elas podem até, num grau extremo, levar a cirrose e necessidade de transplante, por uma alteração chamada esteatohepatite não alcoólica. Então, a esteatose associada à inflamação, ela pode chegar a um grau de gravidade tão grande que se transforma em cirrose. Em relação a fitoterápicos ou chás e coisas que podem estar sendo tomados para tentar melhorar alguma doença, na grande maioria das vezes não traz problema. Embora já tenha sido descrito naquela questão de sensibilidade pessoal, algumas pessoas que têm uma sensibilidade pessoal exacerbada a algum tipo de substância desses chás. Especialmente um chá chamado cava-cava, ele está associado a alguns casos de hepatite fulminante, de insuficiência hepática aguda grave causada pelo consumo do chá. Mas isso é muito raro. Então, o que a gente acaba recomendando é que pessoas não façam tratamentos com aqueles chás que não são de fonte confiável, sabe? Aquele chá que é comprado de pessoas que vendem em lugares duvidosos também, isso, né? Lugares duvidosos. Tem que procurar produtos de boa procedência sempre, né? A procedência é uma questão importante para que não haja contaminação com agrotóxicos, porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa toma o chá é bom para determinado problema, mas o agrotóxico que está naquelas folhas do chá acabam causando a doença. Um malefício maior do que o benefício que o chá poderia trazer. Entendi. Vamos passar aqui para o nosso set ao lado, que a gente fez aqui um verdadeiro cardápio de futuros problemas, né, que as pessoas podem ter. Na verdade, né, muita gente faz consumo dessas bebidas, às vezes, diariamente, o que nunca é recomendado. Outras pessoas conseguem fazer o uso, né, beber socialmente, como se diz. Outras pessoas não bebem com frequência, mas bebem esporadicamente grandes quantidades de bebida. Todos esses comportamentos são prejudiciais para o fígado, né? Na verdade, o álcool, sim, a gente encara o álcool como uma substância tóxica. O álcool, ele é tóxico para o fígado em qualquer quantidade. Então, por ser uma substância tóxica, ele vai causar um malefício para o fígado de acordo com a frequência e a quantidade do mal que a gente está fazendo. Tá. Então, toda vez que a gente bebe alguma quantidade de álcool, ele é tóxico para o fígado. Uma das coisas que
que agora está se falando muito nessa questão do bafômetro, de quanto está de álcool, o nível do álcool, isso tem um foco que não é na doença do fígado, isso tem um foco na alteração neurológica que o álcool faz. Então, de acordo com a quantidade de álcool do sangue, a pessoa fica cada vez mais alterada, mais anestesiada, diminuição dos reflexos, alteração do pensamento, inibição de alguns centros nervosos que fazem com que o comportamento se altere. Então, isso está ligado à quantidade de álcool no sangue naquele momento. Mas o consumo continuado do álcool, este sim vai causar problemas para uma série de órgãos. A longo prazo, né? A longo prazo, assim, para o estômago, para o fígado, para o pâncreas, quer dizer, para uma série de órgãos. E a gente tem aqui algumas opções para mostrar que isso independe do teor alcoólico, né? É claro que as bebidas que têm um maior teor alcoólico, elas são mais prejudiciais ainda, né? Exatamente. Que é o caso de algumas dessas aqui. É interessante a gente saber, né? Muitas vezes a gente acha, só uma cervejinha, não é tão assim, né? Maléfica, né? Não precisamos ver a cerveja aí como, né? Um grande vilão. Mas ela tem 5% de teor alcoólico aproximadamente, né? Não é tão alto como, por exemplo, o rum, a pinga, essas outras destiladas, né? Que estão daqui para cá. Então, se a gente for fazer uma escala de quais são as que podem prejudicar mais o nosso fígado, a gente pode falar que essas duas aqui são as mais boazinhas e essa turma daqui para cá são os grandes vilões, é isso? Na verdade, como é uma concentração, então tudo depende da quantidade. Então ninguém toma um copo desse tamanho de cerveja. É verdade. Mas toma uma quantidade daquelas, ou 2, ou 3, ou 4. Então, aí depende da quantidade, por isso que o percentual é importante. O que os estudos mostram? Que para homens normalmente são um pouquinho mais resistentes do que as mulheres em relação ao desenvolvimento de cirrose. Então, para homens, acima de 120, vamos dizer, 150 ml de etanol por dia, por 10 anos, quantidades iguais ou superiores a isso vão levar a cirrose. Tá? Então, 150 ml de álcool por dia, por 10 anos. 150 ml de álcool não é muita quantidade. Então, não é, a pessoa às vezes faz ideia de que, não, para ter cirrose ou para ter doença alcoólica, é o cara que fica bêbado o dia inteiro. Esse sim, mas tem pessoas que... Isso é mais certeza. Mas tem pessoas que bebem o socialmente que você falou, mas não socialmente todo dia. Então, por exemplo, toma o whisky, ou toma um aperitivo, uma caipirinha, uma pinga, 2 ou 3 na hora do almoço, 2 ou 3 quando chega em casa para relaxar, essas coisas, não fica bêbado o dia inteiro. Mas, fazendo as contas, 6 doses de 50 ml de pinga, pelo amor de Deus. São 6 vezes 5, 30, são 300 ml. 50% de álcool já deu 150 ml de etanol por dia. É muita coisa, né? Então, não é muita bebida, mas não deixa ninguém de fogo, mas se for todo dia, acaba levando a uma lesão mais importante. Por quê? O fígado ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Então, na hora que ele se regenera, ele volta ao seu estado normal. Então, como você estava comentando, uma quantidade maior no final de semana, por exemplo, e uma semana inteira sem nenhum álcool, dá tempo do fígado se recuperar. Então, você tomar uma mesma quantidade de álcool no final de semana ou tomar aquela quantidade diluída ao longo de todos os dias da semana, se for ao longo dos dias da semana, não dá tempo do fígado se recuperar. Então, a recuperação do fígado ela vai se dar ao longo da semana quando você não bebe. Então, naquele momento, ele vai ter uma toxicidade, mas ao longo da semana ele vai se recuperar. Certo. Olha, muitas perguntas chegaram. Infelizmente, o tempo acabou. Deixa eu fazer só essa aqui, porque tem a ver com o que a gente estava falando ali dos utensílios que a gente usa, muitas vezes, né, em salões, em manicure e tudo mais. O Marcel quer saber como fazer a esterilização dos ambientes e dos utensílios contra a hepatite. Se passar cândida, né, a água sanitária, o álcool resolve ou não? Tem que ser a temperatura, tem que ser a esterilização? Depende do tipo de utensílio a que ele se refere. Então, assim, material hospitalar, por exemplo, as camas de hospital, as mesas de hospital, elas são limpas ou com álcool 70%, que é um álcool mais forte, ou com hipoclorito, que é a cândida. Então, quando é utilizado dessa forma, ok. Alguns instrumentos, por exemplo, o que tinha falado de manicure, essas coisas, o ideal é que seja colocado em estufa. Mas existem outros métodos de esterilização química com substâncias
substâncias específicas que podem fazer o mesmo tipo de esterilização. Tá certo. Eu quero saber o seguinte de você, doutor. Essas perguntas que chegaram aqui, posso encaminhar para que você responda essas dúvidas? Pode para que as pessoas não fiquem sem a resposta? Okay. Então fiquem tranquilos, tá? Você que mandou a sua pergunta para o revistadacidade.tvgazeta.com.br não vai ficar sem resposta. A gente está encerrando a entrevista por aqui. Infelizmente, não temos mais tempo, mas o doutor vai responder as suas perguntas, ok? A gente encaminha diretamente para eles. Muito obrigada a você que participou. Muito obrigado também, doutor Carlos Bahia, que é hepatologista e coordenador médico da equipe de transplantes hepáticos e hepatologia do Hospital Estadual de Transplantes Euriclides Jesus Zerbini. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado Até uma pela próxima, oportunidade. tá? Até a próxima. Ok.